Olá, eu sou o pastor Darlan e você está prestes a receber no Senhor algo grandioso através da palavra declarada dele. Por isso, prepare o seu coração para aquilo que você irá receber. E antes disso, nós te pedimos, se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo. Boa noite, meus irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com cada um de vocês? É um prazer e um privilégio estar aqui. Uma honra sem medida poder voltar a essa casa que já tanto me abençoou, não só a mim, mas também a minha família. E queria desde já mandar um abraço da minha esposa e para minha filha. Ela mandou um abraço para todos vocês. Farão para cuidar direitinho de mim, né? Para eu voltar para casa, para vocês não me prenderem aqui, porque ela precisa de mim lá. Mas é um prazer mesmo estar aqui, uma honra, um privilégio. Eu sou muito feliz com as conexões que o reino de Deus proporciona. E aqui a Igreja Nova Aliança é uma dessas conexões, né? Da gente que a gente já sente irmão. E quando a gente come junto, então os laços são fortalecidos. Hoje eu comi junto, comi uma picanha para fazer uma inveja santa nos irmãos, glória a Deus. O programa era o frango com quiabo, mas faltou. É bom que eu volto a segunda vez para comer. Alguém fez um frango com quiabo aqui, que uma foto chegou aí, mas que Deus tenha misericórdia de quem fez, por não ter me convidado, né? Irmãos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no livro de Juízes, no capítulo 14, eu quero ler com você o versículo 8 e o versículo 9, Juízes, capítulo 14, versículo 8 e versículo 9, esses dois versículos vão nortear a nossa exposição nas próximas 2 horas e 40 minutos que eu tenho aqui de pregação, que foi me confiado aqui. Tá, glória, aí você vê quem gosta da Bíblia e quem não gosta, né? Amém, irmão, glória a Deus. E nós vamos juntos. Enquanto você abre, eu me chamo Isaías Fernandes, eu não sou parente do André Fernandes, se sou, eu sou da parte mais pobre da família, né? Sou de Belo Horizonte, nascido e criado ali em BH, sou casado com a Núbia, nós temos juntos uma filhinha, que ela é a minha cara, o nome dela é Isis, mas fique tranquilo, nela a minha cara deu certo. Eu sei que é difícil olhar alguém parecer comigo e ser bonitinha, né? Mas o Senhor fez, Ele é poderoso, eu não tenho do que reclamar, Ele é gracioso, ela parece comigo, mas é mais bonitinha, e você vai ver, o dia que você vê, é a cara do pastor Isaías, mas ela é bonita, é o que eu mais ouço recorrentemente com as pessoas, né? E eu sou completamente apaixonado por Jesus e apaixonado pela igreja, então eu estou literalmente me sentindo aqui em casa com vocês, amém, meus irmãos? E em casa a gente comete alguns excessos, pode ser que daqui a pouco voe um sapato para um lado, a gente deite aqui, e se eu exceder, me perdoe, em casa a gente tem desses excessos, amém? Juízes capítulo 14, eu quero ler com você o verso 8 e o verso 9, a palavra de Deus ela diz assim, eu farei a leitura na versão NVI, a nova versão internacional, talvez a sua Bíblia esteja um pouco diferente, mas acredito eu que o Espírito Santo é o mesmo, ele vai nos conduzir ao entendimento do texto. Diz assim: algum tempo depois, quando Sansão voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e o foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. No entanto, não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Até aqui, feche seus olhos por um instante. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Clamamos a Ti para que o Senhor fale ao nosso coração. Espírito Santo, nos dê resposta nessa noite, alinhe o nosso coração ao Seu coração, nos fale aquilo que nós precisamos ouvir, e não aquilo que nós queremos ouvir. Tenha misericórdia de nós, e tenha plena liberdade para trabalhar em nós, enquanto somos expostos à Tua palavra, que nenhuma outra voz seja ouvida nesse lugar, senão a Tua doce voz, Senhor. É o que te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém e amém. Irmãos, o tema que eu gostaria de compartilhar com os irmãos nessa noite é o desvio de uma raiz. O desvio de uma raiz. É engraçado pensarmos, a título de ilustração, em uma árvore crescendo. Em Belo Horizonte, nós passamos nos últimos anos em uma transição de muitas árvores tiradas dos meios-fios públicos, porque era um problema de contingência pública. As árvores estavam apodrecendo e caindo, e boa parte dessas árvores, elas cresceram sem conseguir fincar as suas raízes no solo. Então as raízes ficaram superficiais,
porque ao crescer, e uma árvore de grande porte, ela tem a necessidade de aprofundar as suas raízes, ela não encontrou no solo um lugar para descer. O solo já é tratado com rede de esgoto, com cimento, e com isso as raízes ficaram no campo da superficialidade. Uma árvore com uma raiz que desviou do foco, é uma árvore que a qualquer intempérie, ela está condenada ao tombamento, a uma queda. A qualquer chuva, a qualquer vento, a qualquer tempestade, ela pode tombar, porque embora seja grande do lado de fora, ela não tem alicerce interno, ela não tem raízes profundas. Assim também é na vida do cristão. Como alguém que foi enxertado na videira verdadeira, o nosso desafio é ter raízes profundas. E sabe o que vai medir a sua verdadeira espiritualidade? É o dia mau, é o dia da dificuldade. O crente com raízes superficiais é aquele que no dia da dificuldade, é que no dia da tentação, ele é alguém que cede, é alguém que necessariamente não apresenta resistência, ele está vulnerável. Agora o crente que tem raízes em Deus, que tem raízes profundas, é como a árvore, ou é como a casa construída na rocha. Vem o dia mau, vem a tempestade, e ele permanece para sempre. Sabe qual é o desejo do meu coração? Não é que hoje você seja um crente, é que daqui 10 anos você permaneça com o mesmo brilho no olhar por Jesus do que hoje. É daqui 20 anos você permaneça com o mesmo brilho no olhar por Jesus do que hoje. É daqui 50 anos você permaneça com o mesmo brilho no olhar por Jesus do que hoje. E nós temos a história de um homem que, embora repleto de bênçãos de Deus, ele decidiu não permitir que as suas raízes se aprofundassem. Ele permitiu viver no campo da superficialidade, porque o campo da superficialidade é o campo onde nós não temos compromisso com o Senhor. O campo da superficialidade é o campo de uma fé meramente estética, é o campo da mera performance, mas não é o campo do relacionamento com Deus. Nós vivemos como pessoas nos dias de Sansão, pessoas que são cristãs de palavra, de gogó, mas não são verdadeiramente cristãs no coração. É gente que faz pela aparência, mas não faz porque está disposto a se sacrificar pelo Senhor. Irmão, Sansão era alguém forte, mas que nos bastidores destruía a sua própria casa. Sansão era alguém agraciado por Deus, mas que fora do ambiente de combate, ele era um homem imoral, devasso. Sansão era alguém que veio de uma família extremamente piedosa, mas ele mesmo não cumpria com as suas piedades. E é triste pensarmos num fato de que existem igrejas que estão lotadas de pessoas que não têm um mínimo de compromisso com Deus. Graças a Deus não é o caso aqui da Nova Aliança em Coronel Fabriciano, amém? Mas irmão, você já parou para pensar que no Brasil o que mais tem na cidade são igrejas? Você passa por toda a cidade, eu vindo hoje cedo de BH, em quase toda a cidade você acha alguma igreja evangélica. Tenho certeza que aos domingos essas igrejas estão abarrotadas de pessoas, são pouquíssimas cadeiras vazias. Mas quando nós olhamos o testemunho que avançamos, segundo a última pesquisa do IBGE, nós nos tornaremos em alguns anos a maior religião do Brasil. O Brasil ainda continua sendo um país mergulhado na corrupção, um país repleto de violência. O que acontece que os números parecem que não alcançam essa realidade, porque na nossa cabeça, quanto mais cristãos, melhor seria a qualidade de vida, porque mais gente honesta teria, mais gente íntegra nós teríamos, mais pessoas com compromisso com Deus teríamos. O que acontece então, é que nós temos muita adesão, mas pouca conversão. É muita gente indo à igreja, mas poucas pessoas sendo a igreja. Os cultos tem muita gente cantando, mas tem poucas pessoas adorando. Tem muita gente entregando dinheiro, mas tem pouca gente ofertando de fato. Tem muita gente participando, mas tem pouca gente sendo de fato o que precisa ser, como um vaso na mão do oleiro. A chamada de hoje, irmãos, é para que possamos rever as nossas raízes. E a boa notícia é que ninguém aqui tem poder de ver as suas raízes, a não ser o Senhor que consegue contemplar as suas raízes. A raiz cresce na parte de dentro, está dentro de nós. É só a partir do Espírito Santo que nós podemos olhar para dentro e perceber em nós a podridão do nosso coração. E aqui dentro,
Ou aqui do lado de fora está todo mundo tão bonito, você pegou sua melhor roupa. As mulheres passaram uma maquiagem, um batom tão bonito. Os homens pintaram o cabelo, colocaram uma roupa que não seja de time de futebol e veio para a igreja. Está todo mundo cheiroso, bem apresentado, mas Deus sabe como está o nosso coração. E é possível estarmos aqui com o coração cheio de ressentimento, é possível estarmos aqui com o coração cheio de inveja, é possível estarmos aqui com o coração cheio de mágoa, amargo pelas circunstâncias da vida. É possível estarmos aqui esteticamente bonitos, mas com um coração, com uma raiz que já se desviou há muito tempo. E que, se esse for o nosso caso, que Deus tenha misericórdia da nossa vida. Eu quero caminhar aqui no texto com você, lembrando algumas realidades, ainda no campo da introdução. Juízes é uma dobradícia entre o período da teocracia e o período da monarquia de Israel. É quando Deus aos poucos está deixando de ser o guia daquele povo direto, e lideranças humanas começam a guiar o povo, levantadas por Deus. É um hiato, é um intervalo. Não há mais um líder específico transicionando a liderança para outra pessoa, não. De tempos em tempos Deus levanta um juiz que tinha uma função muito clara: ser um libertador temporário. E um dos mais proeminentes libertadores, um dos juízes cujo nós conhecemos as entranhas do coração, seja talvez Sansão. Quase todos os juízes ocupam um espaço apenas de 1, 2 capítulos no máximo. Sansão tem vários capítulos relatando da sua trajetória. O texto nos dá riqueza de detalhes, porque o autor, o escriba, inspirado pelo Espírito Santo que está registrando essas histórias, segundo a tradição cristã é Samuel, ele tem compromisso em mostrar um tipo, uma sede, um anseio, apontar para aquele que seria o verdadeiro libertador, aquele que libertaria não o povo financeiramente, materialmente, mas aquele que libertaria o coração do povo dos seus pecados. E aqui Sansão é alguém que, embora nascendo numa família piedosa, de pais crentes que amavam o Senhor, que se debruçavam na lei do Senhor, Sansão é alguém que vive de qualquer maneira. Sansão é alguém negligente, alguém displicente, alguém que é completamente complacente com seus erros. Ele faz o que lhe apraz, ele olha com impulsividade para os seus anseios e para os seus desejos, e ele não tem a disposição de lutar contra. Ele é alguém entregue ao seu próprio coração, ele é alguém entregue aos seus próprios desejos, ele é alguém entregue aos seus próprios pensamentos. Embora Deus tivesse um propósito para Sansão, embora Deus tivesse uma promessa para Sansão, isso não o fazia ileso ou isento das quedas. Embora Sansão fosse um homem forte, um libertador, alguém que tem um chamado, isso não o tornava especial frente às tribulações da vida. Isso não lhe dava um privilégio para que ele não lutasse e não resistisse às coisas da vida. Isso quer dizer, irmãos, que não importa se você é filho de crente, se nasceu no lar evangélico, se tem mais de 10 anos de conversão, se já leu a Bíblia toda mais de uma vez, se já fez algum seminário teológico, isso não nos coloca num lugar de privilégio espiritual em relação a ninguém. Ao contrário, o que a Bíblia diz é que aquele que está de pé tem que vigiar para não cair. Quanto mais de pé você está, mais fácil é de você tropeçar e cair. É por isso que nós temos que andar alerta o tempo todo. Um pequeno desvio na rota hoje pode comprometer a sua caminhada lá na frente amanhã. É como um avião. No céu não tem estrada. Você está no avião, 1 centímetro de desvio levemente para a esquerda faz com que o avião não chegue no destino final dele. Ele vai parar em outro lugar, porque é um desvio leve, é uma pequena concessão aqui, é algo para nos distrair aqui, mas que compromete a nossa chegada final. E eu queria expor o texto com você. Eu gostaria de pegar esse texto e dividir ele em pelo menos 4 partes, para que eu possa trazer 4 aplicações ao seu coração. O texto diz: Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão. O primeiro ponto é que um pequeno desvio na rota hoje pode significar um afastamento quilométrico amanhã. Irmãos, aquele era um caminho ordinário na vida de Sansão. Ele não estava fazendo nada diferente, estava dentro de uma rotina. Sansão queria se casar com uma mulher, foi convencer os seus pais, que repudiaram o casamento. Ele fazia o caminho já há algum tempo. O que a Bíblia diz é que ele passa por aquele caminho e ele enfrenta um leão feroz. Ele vence o leão, ele derrota o leão, ele mata o leão.
Ele joga o leão para fora do caminho, e de repente, Sansão, depois de ter conquistado o leão, no outro dia, quando ele volta pelo mesmo caminho, a Bíblia diz que algo o distrai. Ele deliberadamente sai do caminho, para poder olhar, talvez por curiosidade, talvez olhar por um desejo de ver, ou comemorar uma vitória dele. E aqui nós podemos tirar lições disso, que irmão, se o diabo, ele não te destruir, ele vai se comprometer em te distrair durante a sua caminhada. Se ele não destruir você, acabar com você, ele vai trazer entretenimento, para que durante a caminhada você perca tempo se distraindo. E quantas vezes nós percebemos na nossa vida, que na caminhada cristã, nos distraímos e perdemos tempo com coisa que não era para perder tempo. Irmão, Sansão foi ver um leão que ele tinha matado no dia anterior. Sansão foi consultar um leão que ele tinha derrotado já. O que o diabo está tratando com Sansão é aguçar um senso de curiosidade frívola, é tirá-lo da rota com uma pequena distração. E vamos falar a verdade, a maioria dos nossos grandes tropeços começam com pequenos desvios de distração. Pequenos desvios. Um vício na pornografia não nasce no ímpeto de um coração completamente lascivo, não. É um dia de madrugada com uma foto mais sensual que você não deveria olhar e que você dá atenção àquilo. Um adultério não nasce num dia, não nasce numa pequena concessão. Um vício numa droga, um vício no álcool, não nasce num dia em que alguém se embebeda, não, são pequenas concessões que vão nos desviando do caminho. Não se distraia durante a caminhada, porque o diabo está comprometido, se não em nos destruir, nos distrair, para que pelas nossas próprias distrações, sejamos consumidos, destruídos. Ontem eu estava com a minha filha no shopping, e tinha um brinquedo na praça, um pula-pula na praça. Minha filha é fascinada com pula-pula, ela não pode ver, e eu deixei ela quase 1h40, ela estava cansada, exausta, mas ela não parava de pular. E eu estava lá com ela, e pela idade dela, ela não podia ficar sozinha, ela tem só 2 anos e meio, então o pai tinha que acompanhar. E eu estava sozinha, minha esposa estava no culto de mulheres, e eu estava cumprindo a minha função de pai. E eu fiquei lá com ela, por 1 hora, indo atrás dela, subindo em tudo quanto é lugar, caindo. As ovelhas da igreja até me viram, me mandaram as fotos, pastor. Eu mandei no grupo da intercessão, porque tinha uma hora que eu estava de joelho, pulando de joelho com ela, falando, é isso, o pastor está de joelho pela sua família. E pulando, falei, glória a Deus. Eu estava numa batalha espiritual, porque ali eu já não tinha mais força para pular com ela. Falei, filha, pelo amor de Deus, para, pelo amor de Deus, sossega. Mas irmãos, e já gerando, remoendo essa palavra no meu coração, pensando, falando com Deus, porque a gente é crente, a gente ora o tempo todo, né? Eu com a minha filha, ô Senhor, é isso, vai gerando, vai trazendo o coração. Irmãos, e de repente eu vi ela pulando, eu estava cansado, eu me encostei aqui e distraí, me atentei com outra coisa. E aí tinha um rapazinho, bem mais velho, já tinha uns 10 anos, ele era autista, e o pai dele, ao falar com ele, que estava na hora deles irem embora, falou, não, nós vamos embora agora. Eu acho que ele se assustou, e ele foi para cima da minha filha, e pegou minha filha por trás, e enforcou ela assim, abraçando, não por maldade, né, mas abraçando, segurando, tipo dizendo, eu não quero sair, eu não quero ir embora. E quando eu olhei, a minha filha já estava a uns 5 metros de distância, com uma criança apertando o pescoço dela, e ela já perdendo a respiração, ficando vermelhinha, e eu já saí correndo, e fui e tirei ela de lá, e aí de repente esse texto veio na minha cabeça, é só 1 minuto de distração, para que as maiores tragédias da vida aconteçam. É 1 minuto de desatenção, irmão. E com criança, você sabe que você não pode distrair nada com criança. Agora, por que com nossos filhos nós temos uma atenção redobrada? Agora, quando se trata da vida espiritual, nós tratamos de maneira desleixada. Qualquer coisa é motivo para não orar. Eu estou cansado, hoje eu não vou orar. Qualquer coisa é motivo para pular o devocional. Existem bíblias tão empoeiradas que não são abertas mais. A geração de hoje, infelizmente, irmãos, as pessoas nem leem a Bíblia, mas nem caixinha de promessa elas têm mais. Sabe o que é isso, irmãos? É nós distraídos. Mas quando é para ver a série nova da Netflix, a gente perde madrugada para acompanhar a série que a gente gosta. Para ver o nosso time de futebol, a gente falta de culto para ver, e dependendo do time que você torce, é só a graça de Deus na sua vida.
tem te feito raiva incessantemente, mas você continua abrindo mão do seu tempo tão precioso para dedicar a isso. Irmão, não deixe que o diabo te distraia do propósito. Sansão saiu do caminho, e sabe o que é triste? É que não foi um leão vivo que fez Sansão desviar do caminho, foi um leão morto. Sansão é alguém que não foi derrotado por um leão feroz, por um predador feroz. Sansão foi derrotado por um cadáver, irmão. Um bicho morto fez Sansão desviar da rota. Um bicho morto afastou Sansão da rota. A batalha de Sansão foi contra algo que aparentemente era inofensivo. Afinal, o que um cadáver pode fazer? Afinal, aquilo não representava um perigo. Afinal, aquilo não representava um grande deslize. Mas era uma pequena distração que lá na frente custaria a santidade não só dele, mas de toda a casa dele. Irmãos, isso aqui nos fala que a vitória de ontem pode ser para nós uma derrota hoje. Sansão desviou do caminho, sabe por quê? Porque a vitória de ontem fez ele assentar na cadeira do comodismo. E a Bíblia está repleta de exemplos nesse sentido. É Elias, depois de derrotar os profetas de Baal, que no dia seguinte vai para uma caverna e quer fugir, e pede a Deus para levar ele. O pior dia do crente é o dia depois de uma grande vitória. É depois que a gente conquista o objetivo. É depois que a oração é respondida. É depois que os leões são mortos. Porque a gente tende a se acomodar e dizer, agora está tudo resolvido, e está tudo certo. Eu tenho o hábito de todos os dias de manhã acordar bem cedinho para fazer meu devocional. Então eu tento acordar antes da minha filha, porque depois que ela acorda eu não consigo fazer mais nada. Aí é por conta dela, né? Tentando deixar ela não se matar, porque hoje ela está nessa fase, né? De subir na cadeira, cair da cadeira, pular do negócio, e só a graça de Deus, né? Então eu falo, filha, não, aí morre, sai daí. Isso mata também, sai daí. Faca não pode, tesoura não. E nunca vi, não gosta de... Você dá os brinquedos, o que ela quer? Um pedaço de pau, ela quer um pedaço de pedra, ela quer o caco de vidro, é isso que ela gosta, só a graça de Deus, né? E eu, toda segunda-feira é uma luta espiritual, irmão, porque às vezes domingo para um pastor é um dia um pouco mais puxado, muita pregação, atendimento, e aí você chega na segunda de manhã e fala, cara, hoje eu vou me dar o direito de não fazer um devocional, vou acordar um pouco mais tarde, eu estou cansado. É aqui que pode significar minha derrocada, irmão, é de achar que a vitória do domingo me sustenta na segunda-feira, é de achar que o que eu comi espiritualmente no domingo vai me nutrir na segunda-feira. Deus tem um pão novo todos os dias para nós, irmão. O maná da segunda-feira não vai cair na terça-feira. Na terça-feira Deus tem um alimento novo para você. A palavra do Senhor se renova todo dia. O erro de Sansão foi achar que a vitória do dia anterior sustentaria para que ele conseguisse continuar a caminhada, e é um ledo engano. Mas o texto continua dizendo, e nele havia um enxame de abelhas e mel, ele tirou o mel com as mãos, e foi comendo pelo caminho. O segundo ponto, ter foco é dizer não para coisas boas. Irmãos, Sansão olhou e tinha um cadáver, ele tinha um voto de Nazireu, ele não podia tocar em coisas mortas, ele estava em uma aliança com Deus, mas ele olha e o que ele vê ali é mel, ele vê um enxame de abelha. Ao ver o enxame de abelha, ele vê o favo do mel. O que tem de errado? A Bíblia nos incentiva a comer mel. O autor de Provérbios diz, coma mel, meu filho, é doce e é bom ao paladar. Sansão vê o mel e ele de repente vai e pega o mel e começa a comer o mel. Isso aqui traz para nós algumas lições, que nem toda oportunidade é uma oportunidade de Deus. Não é porque tem coisa boa, não é porque vai ser bom para você, que é Deus que está abrindo a porta. O que faltou para Sansão foi o discernimento espiritual, porque a falta de foco dele fez com que ele caminhasse por aquilo que era bom para ele, mas que não era propósito do Senhor na vida dele. Você já parou para pensar que nem toda porta aberta é uma porta aberta por Deus? Que nem toda aliança é uma aliança que Deus quer que você faça? Que nem todo diálogo é um diálogo que Deus está permitindo? Que nem toda mesa é uma mesa preparada pelo Senhor? Porque existem coisas na nossa vida que são boas, mas que não são coisas de Deus para nós. Coisas que são lícitas, e eu preciso que você saia do campo do que é pecado e do que não é pecado.
Porque nós não estamos falando de pecado. O mel não era pecado, embora estivesse num cadáver. Mas o mel é uma coisa amoral. Não há nada ilícito no mel. A questão é, para Sansão, aquilo não era uma porta de Deus. Para Sansão, o prazer proveitoso daquilo que era amoral não era um prazer dado por Deus. Irmãos, nós não estamos só no campo do pecado ou do não é pecado. Nós estamos no campo de fazer a vontade de Deus o tempo todo. Tem coisa que não é pecado, mas já vai te afastar da presença do Senhor. Tem coisa, amizade que não é pecado, mas que não vai colaborar em nada na sua vida. Tem gente que não tem nada a ver, mas não vai corroborar no propósito que você tem. Sabe o que é isso, irmão? É falta de foco. É gente casada que quer viver como se fosse solteiro. É gente que quer liderar na igreja, mas não quer ter o compromisso da liderança. É gente que quer estar no trabalho, é crente no trabalho, mas não dá um bom testemunho do trabalho. É casado, mas não quer prestar conta para a esposa de onde vai. Quer ficar jogando videogame a madrugada inteira. Olha Deus falando aí, né? Só Jesus. Graças a Deus não tem problema disso aqui. Não é pecado. Esses dias eu preguei um sermão falando sobre o quanto a gente perde o foco de construir o que Deus nos chamou para construir. Que a maioria dos crentes são trabalhadores, não tem problema com a preguiça. Se olhar de modo geral, do superficial, você olha e fala assim, cara, homem de Deus, trabalha muito, é dedicado, mas chega em casa, não tem coragem de pegar a meia e colocar a meia suja no cesto de roupa suja, joga ela para o lado. Falta de foco. Não tem coragem de dobrar a cama na hora que acorda. Falta de foco, irmão. E ainda acusamos o nosso cansaço. Mas eu estou tão cansado para isso. Eu estou tão desanimado para isso. Eu estou tão sem energia para isso. Mas não é, irmão, sem energia. É falta de foco. É falta de direção. A partir do momento que a gente assume compromisso, a gente tem que ter responsabilidade. Eu como pastor, por exemplo, sabe o que é nunca mais você ter um domingo na sua vida? É o que eu experimento já há alguns anos. Irmão, é aniversário que eu deixo de ir, é estádio de futebol que nunca mais eu consigo ir, é lazer que eu não consigo, sabe por quê? Porque eu tenho um foco, meu foco é ministerial. Deus me chamou para a obra, não dá mais para eu ter um domingo, irmão, acabou. É um foco. Se eu quiser, eu vou ter que abrir mão do que Deus me chamou para fazer. Eu tenho que me virar, o meu domingo vai ter que ser na segunda, na terça, na quarta, qualquer outro dia. Mas porque eu não posso distrair na caminhada que o Senhor colocou sobre a minha responsabilidade. Você quer ter um casamento feliz? Você vai ter que ter foco para cuidar do seu casamento. Você quer empreender e prosperar no seu negócio? Vai ter que ter foco, e ter foco implica em ter renúncia. Você quer crescer espiritualmente? Vai ter que ter renúncia, ter foco. Vai ter muito mel que você vai ter que deixar de tomar aí, porque está caminhando rumo no propósito que você tem. É o que faltou para Sansão. E aqui, irmãos, não só aprendendo que toda oportunidade, nós temos que aprender que nem tudo que é bom para mim. Tem coisa que é bom para o irmão, mas não é bom para mim não. Tem amizade que é bom para o outro, mas não é bom para mim. Tem oportunidade que é uma oportunidade boa para o outro, mas não é uma oportunidade boa para mim. E você já ouviu certamente sua mãe te ensinando isso, e é bíblico, tá? É nesse texto aqui. Você não é... Você está vendo como é que você sabe dos textos bíblicos todos? Você já estudou isso aqui de Sansão. Você não é todo mundo. Irmão, Deus não nos fez numa máquina reprodutiva de pessoas que nascem como robô, sem individualidade, pessoalidade, sem emoção, poder de decisão, não. Ele fez cada vida com um propósito. O que o texto bíblico diz é que Ele escreveu os nossos dias antes que os nossos dias existissem. Quer dizer que cada ser humano é dotado de uma pessoalidade ímpar diante de Deus. Deus tem um propósito singular para a sua vida. Isso quer dizer que tem coisas que é bom para o vizinho que está do lado, mas que não é bom para você, porque você sabe exatamente o que Deus te chamou. Quer dizer que tem portas que são portas boas para quem está do lado, mas que não é boa para você, porque tem coisa doce para a gente, que pode custar a nossa consagração, irmão. Tem coisa boa que pode custar a nossa santidade, e que não necessariamente vai fazer o irmão do lado cair, ao contrário, vai nos fazer tropeçar, vai nos fazer cair. Nós temos a mania de pegar os formatos prontos, não é verdade? A gente gosta do manual.
Você gosta de pegar o que está lá e preencher todo o checklist e dizer que vai dar certo. E sabe onde a gente replica muito isso? Casamento. É o livro de não sei o que. Você quer um exemplo de como a gente gosta disso? As 5 linguagens do amor. Não, porque a minha linguagem do amor é no seu... Irmão, a gente gosta de pegar... Aí tem outra coisa, que é o signo dos crentes. Temperamento. Aí a desculpa de tudo é o temperamento. Não, é porque eu sou mais melancólico. Eu sou mais... a mão na cara. A gente gosta de se enquadrar em quadradinho e colocar as nossas desculpas. Irmão, não. Nós precisamos ter foco e entender o que nós queremos para a vida. Porque o que nós queremos para a nossa vida vai envolver renúncias à nossa vida. Sabe o que é? É que Sansão nunca se colocou à altura do chamado de Deus para ele. Sansão nunca estabeleceu-se num compromisso para estar à altura do que Deus chamou ele para estar. Você quer, irmão, cumprir o que Deus chamou para fazer? Esteja à altura do chamado de Deus na sua vida. O problema é que a gente quer o tópico, a gente quer o checklist. Eu quero cozinhar bem, mas eu não quero preparar alimento. Eu quero ter um grande negócio, mas eu não quero estudar para isso. Eu oro para que Deus me dê um bom casamento, mas eu não me preparo para ser um bom marido. Esses dias eu atendi um jovem, e ele falando comigo que o sonho dele era constituir uma família. Eu falei, amém, irmão. Então o que você está fazendo para ser um bom homem? Ele, pastor, eu estou procurando a minha metade da laranja. Eu falei, aí então você vai para o sacolão e escolhe todas as laranjas e leva para casa? Eu falei, não, cara, por que você não se consagra? O casamento é um lugar de renúncia. Eu falei, vai casando achando que é fácil para você ver. O casamento, o pau quebra. Aí está lá, achando que a vida é um morango. Quer viver da obra de Deus, mas não está disposto a pagar o preço das renúncias que são necessárias. Pagar o preço dos desafios que exigem a vida. Irmão, tudo na vida tem um preço. Não dá para a gente achar que as coisas vão cair do céu sem que a gente renuncie o que precisa ser renunciado. E é investimento, é todo dia, é toda hora. Você tem que cuidar. Porque meu casamento está cuidado hoje, não quer dizer que ele vai estar cuidado amanhã. Eu vou precisar renunciar amanhã. Não quer dizer que eu estou aprovado como um pastor hoje, que eu vou estar aprovado amanhã. Eu preciso estar aprovado amanhã também. É todo dia uma renúncia nova, é todo dia uma atenção nova, é todo dia uma manutenção nova. Por quê? Quando falta manutenção, vira obra. E obra é sempre mais caro que a manutenção. Quando falta o cuidado da manutenção diária, aí você vai ter que destruir para construir de novo. O texto bíblico diz que quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel, e eles também comeram. Terceiro ponto, é que todas as vezes que erramos, influenciamos pessoas à nossa volta a errarem também. Irmão, Sansão não se contentou em pecar sozinho. Ele pega o mel, ele está tão distraído, ele está tão bêbado pela glicose daquele mel, que ele oferece para a família dele também. E ele não tropeça sozinho, ele leva a família dele a tropeçar junto com ele. Preste atenção, você crente, você nunca cai sozinho. A sua queda sempre leva outras pessoas com você. Você nunca tropeça sozinho. O seu tropeço sempre derruba outras pessoas. Não, pastor, mas eu caminho muito sozinho, eu não tenho esse problema não. Não, irmão, você pode caminhar sozinho o que for, a sua queda vai servir de exemplo para alguém afastar da fé. Porque nós temos um compromisso comunitário. Nós somos um corpo, irmão. Quer dizer que quando uma parte do corpo sofre, todo o corpo sofre. Você quer um exemplo? Pega a menor parte do seu corpo, o seu dedo mindinho. Vai com ele hoje à noite, na hora que você acordar. Eu sei que você se hidrata bem, bebe bastante água. Quando você acordar, vai ao banheiro de madrugada. Eu sei que você tem um hábito de ir no banheiro de madrugada sem acender a luz, para você não despertar. Mas você esquece que o dedo mindinho tem um relacionamento com a quina da porta. Não é verdade? Eu não sei se você já teve a oportunidade e o privilégio de chutar com o seu dedo mindinho a quina da porta. E geralmente nunca é um resvalo, é um chute com vontade. Você bate assim, com pressão. E de madrugada a gente não pode gritar, senão acorda a vizinhança. Não é verdade? Então você urra para dentro. Não é verdade?
Você sabe que pegar o menor membro do seu corpo, infringir uma dor sobre ele, influencia todo o seu corpo. Eu tenho uma ovelha, uma senhora, e ela é muito teimosa. Ela sofre, segundo ela, né, ela sofre da síndrome do burro velho. Ela fala: ô pastor, eu já sou um burro velho, então não adianta me ensinar as coisas não. Então ela sofre com diabetes, e a despeito de ter um caso tão sério como a diabetes, debaixo do colchão dela está cheio de doce, cheio de bala, chocolate. E um dia desse a filha dela me ligou e falou: pastor, minha mãe está internada, eu acho que eles vão ter que amputar a perna dela. E eu saí correndo e conversei com ela, graças a Deus não precisou, mas eles amputaram 2 dedos dela, o mindinho e o anelar do pé. E aí eu falei com ela, e ela falou: pastor, graças a Deus dá para continuar comendo doce, porque eu ainda tenho mais 3 dedos no pé para ser amputado, então dá para ficar tranquilo. Mas sabe qual que é o problema, irmão? Que agora ela está recuperada, mas ela perdeu o equilíbrio por conta de 2 dedinhos que ela perdeu. Agora ela não consegue andar mais, ela tem uma bengalinha na mão e ela vai andando, tateando na parede. E o problema é que tropeça, e agora toda a família tem que estar comprometida no cuidado. Agora os filhos precisam o tempo todo ir lá e tirar tudo debaixo da cama, porque senão ela vai comer mais doce. Agora ela não pode andar sozinha, ela tem que andar com a supervisão de outra pessoa, porque a displicência dela não está afetando só ela, não é só ela que está perdendo o dedinho, é a família inteira que está tendo que se desdobrar para poder cuidar dela. Irmãos, nós somos uma grande família da fé. A sua queda afeta todo mundo aqui, o seu tropeço afeta todo mundo aqui. Quando um crente desobedece, ele coloca todo mundo à sua volta em perigo. Você nunca peca sozinho, irmão, você sempre influencia outras pessoas. A tempestade que vem na sua vida nunca é só para você, ela influencia todo mundo que está à sua volta. Pastor, mas isso está onde isso na Bíblia? Vários exemplos. Você pode pegar o mais proeminente, o de Jonas. Quando Jonas desobedece ao Senhor, ele entra no navio. A tempestade era para Jonas, mas todo mundo que estava no barco com Jonas estava preparado para morrer naquele momento. Enquanto Jonas não se arrependeu e não mudou, a tempestade não acalmou. Tem tempestade na sua vida que está pondo não só você em risco, mas que está colocando a sua família inteira em risco. Tem displicência, negligência na sua vida, que não está colocando só você em risco, mas está colocando a sua casa em risco, seus pais em risco, a sua família em risco. Eu me lembro uma vez, quando eu era um adolescentezinho inconsequente, jogando futebol, o sangue ficava muito à flor da pele. E de repente teve um rapaz que tem uma entrada um pouco mais forte, e eu fui tirar satisfação com ele. E ali na briga, a gente trocando alguns carinhos, né? Enquanto discutia, eu falei com ele que eu ia arrebentar ele. Eu falei: irmão, eu sei onde você mora, eu pego o seu, vou te arrebentar, filho. Espera lá para você ver. Você não sabe com quem que você está mexendo, eu sou perigoso. Nada, filho de crente, só a graça de Deus, né? Mas irmão, nesse mesmo dia, eu não fui para casa direto. Meu pai falou que entrou 2 jovens lá em casa, e que eles foram procurando o meu quarto e roubaram o meu guarda-roupa inteiro, entraram lá armado. Eu cheguei e falei: para que isso? Nós vamos denunciar. Eu falei: como é que é o rapaz? Meu pai começou a descrever o rapaz. Era o rapaz que eu tinha brigado no campo jogando bola, o rapaz que eu ameacei. Irmão, por minha causa, meu pai podia ter perdido a vida, por um estresse meu, por uma falta de compromisso minha, por uma ameaça minha. Eles invadiram a minha casa, eles entraram no meu quarto, roubaram, eu expus a minha família. Um adolescente inconsequente expus a minha casa por uma idiotice, por causa de futebol, irmão. Nem bola eu jogo mais, eu nem era bom. Se fosse bom, aí ia perder o pai sendo um pereba no futebol, um perna de pau. Nem pretendia seguir carreira. Deus falou assim: não filho, você não tem futuro no futebol, vai ser pastor, está tudo certo. Irmão, nós precisamos deixar de ser irresponsável com as decisões que nós tomamos, porque tem muita gente atrás de nós dependendo da nossa integridade e da nossa sinceridade. Você que está aqui, que é pai, que é mãe, deixa eu falar para o seu coração: não há margem para erro. A vida dos nossos filhos estão sobre os nossos ombros. A nossa displicência espiritual vai afetar a fé dos nossos meninos. Ou nós queremos que eles gostem de oração, se não perceberem o prazer na oração na nossa vida?
Ou nós vamos querer que eles amem a igreja, se eles perceberem que nós não amamos a igreja? Ou nós vamos querer que eles amem o Senhor, se eles perceberem que o nosso culto é mecânico, e que a nossa vida é apenas de um cristianismo nominal? Não, meu irmão. A vida da nossa casa, da nossa família, está diretamente ligada à nossa permanência na integridade. Você está aqui hoje, eu tenho convicção, porque um dia alguém orou e investiu em você. Você cresceu com algum parente, algum vizinho, alguém dando um exemplo de fé para você. Nós somos aqueles que correm uma corrida de bastão. A gente está com um bastão na mão, que a gente vai passar para o outro. Quem nunca teve uma irmã do coque orando todo dia, enchendo a sua paciência de oração, colocando o seu nome em tudo quanto é círculo de oração, ungindo sua mão, falando o tempo todo de Deus para você, não te dando paz, irmão? Mas graças a Deus por essas irmãs que pagaram o preço de oração pela nossa vida, porque se não fossem essas orações, aonde nós estaríamos agora? Sansão prejudicou sua família inteira para buscar o seu próprio prazer. O hedonismo de Sansão foi o hedonismo que custou a vida da sua família. Irmãos, a gente, antes de pensar no nosso próprio prazer, a gente pensa primeiro com a responsabilidade para com o próximo. Antes da gente pensar no nosso próprio deleite, a gente primeiro tem uma responsabilidade com o outro. Me lembro uma vez, eu sempre gosto de compartilhar essa história. Eu sou um pouco pé quente para dirigir, se é que os irmãos me entendem. Eu estava ministrando uma escola bíblica dominical e eu tinha combinado com a minha esposa a gente ia junto para um aniversário depois da EBD. E ela já sabe como é que pastor. Ela, amor, terminando a escola bíblica não vai atender ninguém. Sai direto e vem, porque é longe, a gente não pode demorar. Irmão, geralmente nunca dava muita gente para atender, mas aquele dia eu terminei a escola bíblica, tinha uma fila de gente para falar comigo. E aí eu fui atendendo, e ela falou, amor, você está vindo? Eu falei assim, calma. Ela, eu estou te vendo na câmera, filmou, o culto está começando, tem uma fila de gente para falar com você, sai correndo. E você sabe como que geralmente a esposa põe terror no marido, né? Ela, Isaías, eu vou te dar 10 minutos para você chegar aqui. Se você não chegar aqui, você vai ver. Eu falei, nossa, cara, eu tenho que chegar aqui, senão eu vou ouvir. Como se não tivesse amanhã. Então saí, despedi todo mundo, tchau, tchau, tchau. Entrei no carro e já saí acelerando, irmão. E aí, Antônio Carlos, eu conheço todos os radares ali, ando ali há muito tempo. Então já andando, a pista é 60, eu fazia o dobro, 120. E indo no radar, eu já reduzia, passava no radar devagarzinho, acelerava de novo, e ia e tal. E falei, cara, vou chegar, em 10 minutos vai dar. Eu ia bater o recorde, irmão. Aí de repente um sinal, e o sinal ficou amarelo. E eu falei, cara, amarelo é o sinal, acelera, né? Ficou lá, amarelo, você tem que acelerar. É o contrário, né? Mas ficou amarelo, eu falei, eu vou acelerar! E aí na hora que eu olhei, tinha um radar de avanço. Eu falei, não dá, porque senão eu vou tomar uma multa, e aí já é prejuízo demais. Irmão, e eu chamei o carro no freio, e eu já vi até quicando assim, e parei. Na hora que eu parei, parou uma moto do meu lado, falou assim, abaixa o vidro. E o cara tirou o capacete, falei, pronto, agora eu vou ser assaltado, né? Vou perder o carro. Aí eu abaixei o vidro, falei, tudo bem? Igual mineiro, né? Aí ele, ele, fala pastor, tudo bem? Falou, meu irmão, graça e paz, tudo bem? Ele, pastor, estou te seguindo desde lá da igreja. Eu falei, desde lá de trás da igreja mesmo? Assim, isso, desde lá de trás. Eu falei, vindo atrás assim de tudo? Ele, atrás de tudo assim, pastor. Eu falei, que bênção, né, irmão? Glória a Deus pela sua vida. Pastor, mas eu fiz isso, e o senhor corre, hein? Mas para te falar uma coisa. Eu falei, que palavra na escola bíblica hoje. Glória a Deus, como que Deus te usou, pastor, como que Deus te usou? Falei, amém, meu irmão, glória a Deus pela sua vida, viu, filho? Deus abençoe. O sinal abriu, falei, deixa ele ir, né? Ele foi, falei, não, tá tudo bem, Deus já me deu o sinal que eu precisava. Peguei o carro e fui devagarzinho. Falei, tá tudo bem, deixa na graça. Mas, irmão, o meu comportamento no trânsito poderia escandalizar aquele irmão, de modo que ele não ouvisse nada do que eu tivesse pregado naquela manhã. Porque a minha negligência pode derrubar uma pessoa. Nem sei o nome dele, irmão. Não sei nem se é crente de verdade. Eu sei que ele me perseguiu naquela moto. E ele viu eu andando acima da velocidade da via. Atira a primeira pedra quem nunca fez isso aqui também.
Não vem não, só eu confessando os pecados e vocês pagando de santinho que dirige a 30 por hora nas pistas aí. Deus está vendo, crente. Mas ele foi me seguindo e foi vendo o quanto eu passei sinal, o quanto eu só reduzia no radar, e o quanto eu estava displicente, irmão. Porque a minha displicência pode derrubar muita gente que está vindo atrás de mim. É o que Sansão não percebeu e é o que Sansão ignorou, é o sinal que Sansão ignorou. E por fim, o texto termina dizendo: mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Quarto e último ponto, é que existem coisas doces ao paladar, que amargam na alma. Irmãos, ele falou, ou ausentou a informação para a sua família, de que ele tinha tirado aquele mel de um cadáver de um animal. Me fala para mim, se eu pegasse para você, sei lá, uma coisa que você gosta, né, um pé de moleque, que eu sei que o pastor gosta, é viciado no amendoim. Se eu pegasse um pé de moleque e falasse assim: acabei de tirar de uma cova lá do cemitério, estava na mão do defunto, come aqui. Você acha que ele comeria? Pode amar, irmão, mas ele não comeria. Pode gostar, mas não comeria. Além de Sansão ter tirado o mel de um leão morto, um defunto, o que já é nojento de você pensar, ele negou a principal responsabilidade, que é a responsabilidade espiritual. Aquilo era doce ao paladar, mas aquilo estava custando o destino dele, irmão. Aquilo estava custando o propósito que Deus havia o chamado para fazer. Porque ele tirou a consagração não só dele, ele tirou a consagração da família. Todos estavam envolvidos em um voto de nazireu. Eles não podiam tocar em coisa morta e comer nada que viesse de um animal morto. E estava lá agora, não só Sansão se satisfazendo, como ele induzindo a vida inteira, a família inteira a pecar. Cuidado para não ficar oferecendo mel da morte que você está comendo para quem está perto de você. Cuidado para não arrastar para o mesmo buraco que você está indo um monte de gente. Porque o perigo, irmãos, é a falta do nosso compromisso levar um monte de gente junto com a gente. Provérbios capítulo 14, versículo 12 diz: há caminhos que ao homem parecem doce, mas no final vai conduzir à morte. Parece que Salomão está olhando isso aqui, né? Embora parece que Salomão também não aprendeu com Sansão. Mas ele está vendo, tem caminho para a gente que é lucrativo, que é maravilhoso, que está tudo certo, que não tem problema nenhum, mas que no final tem uma placa de morte. E é exatamente o que o pecado promete. O pecado promete liberdade, mas sempre te escraviza. O pecado promete alegria, mas sempre te corrói em culpa. O pecado promete para você, irmão, paz, mas sempre vai trazer tormento e ansiedade para a sua alma. O pecado é um embusteiro, é um mentiroso, ele nunca cumpre o que ele promete, ele vai na direção diametralmente oposta. O que nós precisamos entender, irmãos, é que tem caminho que para a gente parece ok, mas não é um caminho de Deus para a gente. Tem coisa que para nós parece ok, mas que lá na frente, uma amizade errada tem poder de destruir sua caminhada. Um passo em falso tem poder de destruir sua caminhada. Um desvio, irmão, um desvio pequeno tem poder de comprometer toda a sua integridade. Todo esse tropeço de Sansão, sabe o que é? O tropeço de Sansão é por conta de um mel. Um mel, irmão. Sansão podia ter pegado isso em tantos outros lugares, mas é porque ele queria aquele. E é engraçado que tem um paralelo entre Sansão e Cristo Jesus, porque Sansão é aquele que não abre mão dos seus desejos e compromete a família. Cristo é aquele que abre mão da sua própria vontade, para fazer a vontade do Pai, para salvar uma família de muitos filhos. Cristo é aquele que o diabo lhe oferecer nas distrações. Por que você não transforma essa pedra em pão? Você tem poder para isso. Ele diz: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra de Deus. Por que você não se lança do pináculo? Está escrito que aos seus anjos ele dará ordem aos seus respeitos para te proteger. É lícito, está na Bíblia mesmo. O diabo está usando a Bíblia para a própria palavra. E Jesus diz: não, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. O diabo diz para ele: olha, eu vou te oferecer o mesmo resultado, mas com um caminho diferente. Porque sabe o que o pai tinha prometido para o filho?
O pai tinha prometido para o filho: se você for obediente até o final, eu vou lhe dar um nome que está acima de todo nome, para que ao seu nome se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Os reinos se prostrarão ao seu nome, Jesus. É isso que o pai ofereceu para o filho, mas ele ofereceu por um caminho. Ele disse: você precisa ser obediente, mas obediente até a morte, e obediente até a morte de cruz. Vai sofrer, vai pagar o preço, vai renunciar, vai ser traído, vai ser machucado, mas se você permanecer, eu vou lhe dar um nome acima de todo nome. Sabe o que o diabo está oferecendo? Ô Jesus, tudo que o Pai te ofereceu, eu te ofereço. Esses reinos aqui podem ser todos seus, tudo, aonde o seu olho tocar é seu, com uma condição: se você prostrar e me adorar, eu te ofereço o mesmo resultado, por um processo diferente. Já ouviu que os fins justificam os meios? O que interessa é que você chegue lá, e não interessa da forma como você chega. Na fé cristã não, os meios são tão importantes quanto o fim. Para nós não é só chegar onde devemos chegar, é trilhar o caminho certo. E sabe qual é o caminho certo? É o caminho que Cristo inaugurou. Ele é o caminho, a verdade e a vida. É não se desviar no caminho, é não perder a dependência de Cristo, é depender de Cristo o tempo todo, irmãos. O que faltou para Sansão não nos falta, um caminho demarcado. Cristo é o caminho demarcado, irmãos. Os nossos olhos precisam estar fitos em Cristo. Ele é Ele é o homem mais belo que nós podemos olhar. Você está procurando sentido? Olha para Cristo. Você está procurando beleza? Olha para Cristo. Você está procurando alimento espiritual? Olha para Cristo. Você está procurando provisão? Olha para Cristo. Você está procurando destino? Olha para Cristo. Você está procurando paz? Olha para Cristo. As nossas respostas, invariavelmente, elas vão se convergir em Cristo Jesus. Nós estamos aqui há 2000 anos falando da mesma mensagem. Cristo cura, Cristo salva, Cristo liberta, Cristo restaura. Cristo é a resposta para todas as nossas perguntas, meu irmão. Não há como fugirmos dessa realidade. Ele é o nosso banquete tão esperado. Ele é nosso pão da vida. Ele é a nossa água da vida. Ele é o nosso favo de mel que adocica o nosso paladar nos dias mais amargos da nossa existência. Ele é o amigo certo nas horas incertas. Eu me lembro, caminhando aqui já para o final, quando eu estava para casar. Na verdade eu estava casado nos primeiros meses de casamento. Meu casamento foi muito conturbado no comecinho. A gente tinha temperamentos muito diferentes e opostos, então a gente vivia discutindo, né? Tendo briga, e sabe aquelas brigas idiota por qualquer coisa, somado também um pouco da imaturidade, da burrice e de todas as coisas peculiares à juventude. A gente tinha muita dificuldade, mas era um casal de crente. Então quase toda semana eu ia para o gabinete pastoral e falava: pastor, me ajuda, me dá uma resposta, o que eu preciso fazer, pastor, o que eu preciso fazer? E ele sempre falando: não, filho, você está orando? Estou orando. E aí tem uns cursos, aí tem um casado para sempre, aí tem não sei o que lá, aí tem o desencapetamento de crente, aí tem e tudo, fiz tudo sem imaginar, irmão, tudo. E aí nada mudava. Eu lembro que ele chegou para mim um dia e falou assim: Isaías, deixa eu te falar, Jesus é o centro do seu coração? Eu falei: é, pastor. Jesus é o centro do seu casamento? Eu falei: é, pastor. Porque não parece. Não parece porque vocês brigam por qualquer idiota, qualquer coisa idiota, vocês discutem por tudo. Quando Jesus é o centro, a gente sai do centro e Ele assume o comando. Eu me lembro que ele falou: cara, vai para Cristo, vai converter, Isaías, você não é crente não. Eu falei: cara, eu estou 20 anos na igreja, como é que eu não sou crente? Mas eu lembro que eu fui para o quarto e comecei a acordar todos os dias muito cedinho para orar. E eu ia orar, e eu me lembro que tinha uma canção que falava muito ao meu coração, que embalava muito essas minhas orações devocionais. É só crente raiz que lembra disso. Tem gente aqui que nunca ouviu falar. Rebanhão, você já ouviu falar em Rebanhão? Quem já ouviu falar em Rebanhão? Levanta a mão aqui. Cheiro de naftalina. Aqui, olha. Ela diz: conheci um grande amigo, Ele é filho de Deus Pai, o seu nome é Jesus Cristo,
e nele a gente pode confiar. Jesus, Jesus, nele a gente pode confiar, a gente pode confiar. Jesus, Jesus, e nele a gente pode confiar. Jesus é o amigo certo nas horas incertas, meu irmão. Se Sansão não poderia ser digno de confiança, porque iria comprometer toda a sua família, Jesus é digno de confiança, porque Ele salva a nossa casa das nossas misérias, das nossas decisões erradas, das nossas péssimas escolhas, dos nossos cadáveres mortos. É Jesus que intervém lá, irmão. E sabe o que é triste? É porque ainda hoje, como Sansão, continuamos escolhendo os leões mortos, continuamos matando a nossa casa. Mas sabe qual é a boa notícia? É que Jesus venceu a morte. Jesus venceu a nossa morte espiritual, Jesus venceu a morte das nossas decisões, e Jesus também venceu o nosso pecado, de modo que chegaremos a um lugar de poder dizer como Paulo: já não sou eu mais quem vivo, é Cristo quem vive em mim. As decisões que eu tomo em Cristo, o caminho que eu caminho em Cristo, o meu casamento é o casamento de Cristo, a minha igreja é a igreja de Cristo, o meu trabalho é o trabalho de Cristo, a minha criação dos filhos é a criação de Cristo. Eu estou centrado em Cristo Jesus, o meu Senhor, e isso me é suficiente. Quantos recebem essa palavra nessa noite?